Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. Grato a você que nos prestigia aí do outro lado. Hoje nós temos como convidada a arte educadora e contadora de histórias, Eliane José de Moraes Santos. Ela vem ao programa para falar de um projeto que desenvolve desde a primeira semana de outubro deste ano, intitulado Memórias de Ipatinga, Estação Saudade. E por que o assunto virou pauta aqui do Cultura Entrevista? Bem, a memória é um elemento fundamental na formação da identidade cultural individual e coletiva. Preservar a memória de uma sociedade não significa atrelá-la ao passado e impedir o seu desenvolvimento, mas sim conservar seus pilares constituintes a fim de não perder conhecimentos e identidades. O desafio da atualidade é que, com o avanço tecnológico, novas ordens sociais se instauram e a ruptura com o passado torna-se inevitável. E é aí que entra a importância de trabalhos como esse da Eliane Santos. Seja bem-vindo, Eliane, ao Cultura Entrevista. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Esperamos que Memórias de Ipatinga realmente traga à luz muita coisa da memória da cidade. E vamos esclarecer direitinho aqui sobre esse projeto. Por falar em história, em laços culturais, conte-nos um pouco aí da sua história, da sua participação na história de Ipatinga. Bom, eu vim para Ipatinga em 1975 e logo no início eu comecei a trabalhar com aulas de língua portuguesa e arte e educação no Colégio Estadual João 23 e no Colégio São Francisco Xavier. Paralelamente, eu desenvolvi trabalhos de teatro, trabalhos de música, de poesia oral, escrevi e fui uma das fundadoras da ASTE, Associação de Teatro de Ipatinga, além de ter sido a pessoa que introduziu os grupos locais na FETEMIG, Federação de Teatro de Minas Gerais, que nos deu a oportunidade de participar de festivais para mostrar o nosso trabalho, participar de cursos que fizeram com que os grupos de Ipatinga pudessem desenvolver a sua habilidade de fazer teatro. Bom, eu trabalho numa redação de jornal que eu vejo justamente o empenho dos colegas que trabalham na editoria de cultura em buscar as entrevistas, em produzir as matérias que são publicadas na mídia local. E uma coisa que a gente percebe, embora não esteja ligado diretamente ao contato com o meio cultural, é que desenvolver arte demanda uma dedicação muito intensa. É isso mesmo? É muito difícil produzir e colocar uma arte, uma peça artística para o público? Com certeza. Eu comecei desenvolvendo dentro de salas de aula, como ferramenta de trabalho, como didática, para facilitar o trabalho com os alunos, e que deu muito resultado. Desde 1971, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro e trabalhava lá como educadora. Agora, o trabalho extra-classe, ele é um trabalho praticamente voluntário. Depende realmente de muita dedicação para que você possa fazer um trabalho de qualidade profissional, porém, acaba sendo sempre amador, porque não há um resultado econômico disso. O que há é o prazer de estar ali com aquelas pessoas, desenvolvendo um trabalho importante que vai melhorar a autoestima de quem participa e divulgar a cultura não só local, mas a cultura do país, que foi sempre o objetivo principal de todos os trabalhos que eu lancei aqui na região desde 1976. Isso conta persistência, né? Sim, de Cabral a FH, como o Brasil deu no que deu, que eu remontei a história do país desde a época de Cabral até o período Sarney, e que nós fomos vencedores do Festival de Minas, Festival do Rio, né? Depois eu remontei o espetáculo em 2000, eu fiz um espetáculo sobre a história do teatro. Ou seja, essa coisa da memória, sempre desde pequeno, eu sempre fui voltada para isso, trabalhar com memória. E agora Memórias de Ipatinga, incentivada principalmente pelo conhecimento grande que eu adquiri ao trabalhar como colaboradora de José Augusto de Moraes na obra Ipatinga, Cidade e Jardim, que resgata a história de Ipatinga desde as suas origens até a época atual. No caso, Memórias de Ipatinga, eu pego fatos selecionados, especialmente por mim, de uma forma poética, das origens até a data da emancipação política, em 1964. Só que eu destaco aí uma visão feminina. Eu priorizo os depoimentos das mulheres, porque eu considerei esses depoimentos altamente verdadeiros e tocantes. Então, fala a voz das mulheres, fala a voz da arte educadora, da atriz, da diretora de teatro,
da mulher Eliane que gosta de escrever e de usar arte e educação como uma forma de comunicação. Eliane, sobre o depoimento das mulheres, vamos falar um pouco mais demoradamente sobre a obra, que é uma coletânea do José Augusto, Ipatinga, Cidade Jardim, mas já entrando nesse assunto, o que te chamou a atenção quando você foi lá ouvir a história contada pelas mulheres da região? As semelhanças nos relatos. São várias mulheres, muitas que sequer se conhecem e que dizem mais ou menos as mesmas coisas e que expressam mais ou menos os mesmos sentimentos. Então eu percebi aí, como pessoa amante do estudo da história, verdade, muita verdade nesses depoimentos femininos. E esses depoimentos versam sobre o quê? Sobre as dificuldades e as alegrias de ter sido pioneira aqui na cidade de Ipatinga, de ter começado, enfrentado aquela vida dura, sem nenhuma infraestrutura básica, mas apesar de tudo, ter encontrado momentos para rir, para dançar, para cantar e levado a vida em frente, apesar de todas as dificuldades. Muitas mulheres perderam os maridos muito cedo e se casaram de novo para poder garantir o sustento dos vários filhos. Outras arregaçaram as mangas e foram à luta justamente com seus filhos, crianças, e conseguiram construir uma vida e construir essa cidade que existe também e principalmente por causa dessas primeiras famílias que aqui vieram e acreditaram nas possibilidades da cidade. Só para situar aí o telespectador, você está falando de histórias aí do começo do século XX, não é isso? 1900? Sim, na verdade, finalzinho do século XVIII, a gente já tem a história do Taúbas, cuja a primeira fazenda lá do João Sabino foi adquirida no final do século XIX. Então teria sido provavelmente a primeira população que surgiu no Taúbas e que não era sequer conhecida porque o Taúbas ficava perdido no meio do nada. Não havia sequer estrada para ir no Taúbas. Era um caminho onde você passava a pé ou de cavalo. Não tinha outra possibilidade. Agora, a primeira comunidade que foi mais conhecida e que se desenvolveu mais foi Água Limpa, atual Barra Alegre, mais ou menos no início da década de 1920. Olha só, é bom lembrar, no meio dessa história toda que a Eliane está nos contando aqui, que a região do Vale do Rio Doce, mais especificamente aqui onde está o Vale do Aço hoje, foi a última região do leste de Minas Gerais que foi ocupada. Havia mais, no século XVI e XVII, uma proibição do governo imperial de trânsito de pessoas nessa região aqui. Era uma mata densa, a Mata Atlântica, predominava aqui de ponta a ponta, e de forma que aqui foi a última região, a última porção do estado a ser ocupada aí no passado. É por isso que a história daqui é tão recente, justamente por ser recente, facilita contá-la, porque Exatamente. Grande parte das pessoas que viveram essa história, a partir do século, no fim do século XIX, começo do século XX, alguns estão vivos ou se não são descendentes dos pioneiros, não é isso, Helene? Exatamente. Agora, por exemplo, você vê a história do Cariru. O Cariru, embora tenha sido construído no final da década de 1950, porque já é um bairro marcado pelo início da Uzi Minas, em 1922 nós tivemos ali a inauguração da primeira estação de ferro, a estação da Pedra Mole, né? Que coincide justamente com a Semana da Arte Moderna. Então foi lá, no Cariru, perto do Morro do Castelo, na beira do rio Piracicaba, cujo caminho hoje em dia a gente tem acesso, embora fechado, pela Avenida Itália. Ninguém sabia disso. Eu morei mais de 30 anos no Cariru sem saber que ali estavam as ruínas da estação Pedra Mole. Então é uma história que está sendo resgatada agora. Todo mundo pensava, até eu começar a trabalhar com essas pesquisas, que a primeira estação de Ipatinga tinha sido a estação Ipatinga do centro, a atual Estação Memória. Ali, não na Avenida Itália, naquela região ali da Itália, quase chegando próximo à área da feira do Cariru, e a entrada para essa estação. Existe ali um alambrado, uma cerca das Minas, mas há uma entrada liberada lá e uma trilha. É bom que as pessoas que não se arrisquem, é um lugar que tem animais, tem cobras. Então muitas. Há um perigo nesse sentido, mas se tiver alguém que conhece a área, vale a pena visitar esse ponto histórico de Ipatinga que está perdido até hoje no meio da... Hoje é uma mata ciliar que foi reconstituída com o passar do tempo, né? E aquela região ali era brejo e lagoas, né? Tanto é que a transferência da estação para o centro de Ipatinga, na estação Ipatinga, ela aconteceu justamente porque a terra do Cariru não suportava o peso dos trens. Por isso é que é perigoso
Até hoje as pessoas discutem muito esse problema de construção de prédios no Cariru, porque realmente aquela terra não foi feita para suportar muito peso. Ali é uma área de sedimentação de resíduos, e como gostam de dizer os técnicos dessa área, justamente às margens do rio Piracicaba. E essa estação do centro teve uma outra importância, que foi a construção da usina hidrelétrica de Salto Grande. Né? Isso, foi anterior, né? Anterior a Uzi Minas. Aliás, sem a Salto Grande, provavelmente a Uzi Minas não teria sido construída, porque foi o segundo salto, né? O primeiro salto, o primeiro abre-alas para o desenvolvimento de Ipatinga foi a chegada do trem, em 1922. Depois disso, veio a construção de Salto Grande, a hidrelétrica em Santana do Paraíso, e logo a seguir inicia-se a construção da Uzi Minas. Então uma coisa desencadeou a outra. São os 3 mais importantes ciclos, né? E no início nós temos o ciclo do carvão, que foi a principal fonte de renda e de trabalho da região aqui, logo que o trem chegou até Ipatinga. Nosso abre-alas do desenvolvimento. O ciclo do carvão ele está ligado também à formação de várias cidades que existem hoje no entorno do Vale do Aço, no entorno de Ipatinga. Podemos citar aqui Pingo d'Água? Exatamente. O povoado, o distrito de Cava Grande, que foi uma vila de carvoeiros. Revés do Belém também foi vila de carvoeiros. Córrego Novo foi vila de carvoeiros. Quartel do Sacramento foi vila de carvoeiros. Quer dizer, o ciclo do carvão ele teve uma importância fundamental aí no começo do século XX. Foi um desenvolvimento mais lento, né? Mas aconteceu. Inclusive, muitas pessoas compraram terras e começaram a construir fazendas aqui justamente por causa do trem, por essa facilidade de acesso e de transporte de materiais, de alimentos, né? Que possibilitou que houvesse esses investimentos, porque eles acreditaram que com a chegada do trem, muita coisa ia acontecer aqui no Vale. Que era o Vale Verde na época, né? Que só virou Vale do Aço depois com a inauguração da Uzi Minas em 1962. Liliane, vamos falar um pouco agora especificamente do projeto Memórias de Ipatinga, que foi o motivo da sua vinda aqui hoje ao programa. O que é o projeto Memórias de Ipatinga? Bom, o projeto Memórias de Ipatinga, ele nasceu em julho de 2013, quando o José Augusto e a Coordenadoria de Cultura criaram o projeto Estação Saudade, lá na Estação Memória. E eu participei logo da primeira edição, quando houve uma exposição de fotografias organizadas pelo José Augusto, e eu montei esse espetáculo Memórias de Ipatinga. Eu era a única atriz, contadora de histórias, juntamente com dois outros músicos, que foi o Antes Nazaré e o repórter aqui da TV Cultura, o nosso violinista, Rodrigo. Exatamente. Araújo. Só que eles não têm muito tempo para ensaiar. E então veio aquela ideia de homenagear a cidade nos 50 anos e organizar melhor essa coletânea de fatos que eu havia selecionado. Surge então esse projeto Memórias de Ipatinga. Eu consegui o apoio de 3 músicos, que são o Yuri Luna, o Natanael Mariano e o Arley Rodrigo. Os 3 músicos que me acompanham desse espetáculo. O Yuri, inclusive, esteve aqui com o maestro Mariano. Ele faz parte da Orquestra de Viola Caipira, que é um trabalho sensacional feito aqui em Ipatinga. Eles apresentaram-se recentemente no Parque Ipanema. Tomara que se apresentem mais para que as pessoas conheçam a história da música de raiz, porque eles trazem muito da originalidade da história da música caipira, da viola, que se tocava aqui no passado. Exatamente. O Natanael Mariano também tem um currículo muito bom, é professor de música, inclusive na escola Mozart, né? Que é dirigida pelo irmão dele, o maestro. Isso. E o Arley Rodrigo é um excelente violonista, professor de música e estudante, inclusive, de curso superior de música. Bacana. Então, eu escolhi uma equipe muito boa. E, para finalizar, nós incluímos o Ademir de Paulo, que é um ator que se iniciou comigo no tempo que eu estava trabalhando na Fundação São Francisco Xavier, e é enfermeiro, funcionário do Hospital Márcio Cunha, mas é um bom ator e tem chances de se tornar muito melhor ainda. Faço ideia. O Yuri, inclusive, foi entrevistado aqui no Cultura Entrevista, quando esteve aqui com o maestro Mariano e o outro violonista, e sim, de um trabalho sensacional que eles fazem. Ele, apesar da tenra idade, já é um músico profissional, pode-se dizer. Exatamente, 15 anos de idade, mas ele é muito talentoso e é uma promessa, porque o Yuri ele tem uma coisa singular, uma disciplina e uma seriedade de adulto.
Sim, então sim. isso é importantíssimo para o artista. Nós percebemos isso no comportamento dele aqui nessa mesa. Exatamente. O artista não pode ser um doidivanas. Ele tem que ser um estudioso, um cara sério, um pesquisador, dedicado, porque senão, por mais talentoso que ele seja, não chega lá. Pois é. E aí, como é que é a apresentação desse espetáculo narrativo musical Memórias de Ipatinga? Bom, o espetáculo ele é intercalado com narrativas que são feitas pelos dois atores, no caso eu, Eliane Santos, o Ademir de Paulo, e as interferências musicais. Várias das músicas são composições minhas, outras eu fiz a letra e adaptei a melodias antigas, e também utilizo no espetáculo músicas de domínio público. Então não tenho problema com o ECAD, com certeza, porque o trabalho é todo elaborado por nós. Acredito até que algumas músicas que foram regravadas, elas devem até cobrar direito autoral mais pelos arranjos novos, pelos cantores que as gravaram. Mas o nosso espetáculo é todo ao vivo e todo o trabalho foi feito por nós, todos os arranjos, as letras, 90% são minhas. E inclusive o samba de abertura e encerramento do espetáculo eu compus letra e melodia. Nós vamos falar também aqui hoje, ainda no programa, sobre o Samba Enredo 2014, Isso. homenagem aos 50 anos do município de Ipatinga. E nesse espetáculo, quais foram os fatos pesquisados que são narrados? Olha, eu destaco as histórias que eu achei mais interessante das origens do século XVII, os primeiros brancos que se introduziram aqui na região, depois, naturalmente, dos botocudos, que são os índios, os primeiros moradores da região, e fatos que ocorreram nesses principais ciclos do desenvolvimento de Ipatinga. A partir da chegada do trem, que eu considero o abre-alas, porque é como se fosse um enredo, né, de uma escola de samba, e os 3 ciclos, Carvão, Salto Grande e Siderurgia. Nós finalizamos com a emancipação de Ipatinga em 1964. E os fatos todos são narrados de uma forma poética e lúdica. Nós queremos divertir o público, que o público até chore, mas chore assim com prazer, de maneira divertida. E sobretudo aprendendo. Exatamente, não vamos trazer assuntos polêmicos em pauta. Nós queremos homenagear a cidade, homenagear as pessoas que construíram a cidade, os grupos empresariais, os trabalhadores de todas as áreas que prestaram serviços e fizeram Ipatinga ser o que ela é atualmente. Uma cidade próspera, moderna e que se tornou imortal com o título de Cidade-Jardim. Eliane, as pessoas que vão lá no Parque Estadual do Rio Doce e encontram lá, próximo ao Almirante, um ambiente de estudos, uma sala de apresentação, tipo um auditório, e lá tem escrita na porta assim, né? Centro de Estudos Borum do Vatu, e é um cacique, o nome do cacique, de Borum do Vatu, cacique botocudo. Tem uma série de histórias muito pouco esclarecidas, muito pouco contadas aqui no Vale do Aço com relação aos índios botocudos, que eram os habitantes nativos aqui da região. Criou-se no século XVIII, quando começou a ocupação da região, alguns mitos em torno desses índios, e eles acabaram, essa nação simplesmente sumiu do mapa, foi evaporada com a chegada da civilização aqui, o pseudo-civilização aqui, e poucos conta-se a história desses índios hoje. Eram canibais de fato, eram de fato índios violentos? Qual que era a natureza dos botocudos? Olha, eu não sei exatamente se eles seriam canibais. Naturalmente, eles lutaram lado a lado com a mãe natureza para defender as terras. Queriam defender o seu espaço. Exatamente, fizeram isso. Mas o grande problema começou quando o rei de Portugal declarou guerra justa aos índios botocudos em 1808. Com essa declaração, podia se matar qualquer índio que aparecesse pela frente. Foi liberada a matança dos índios. Apesar disso, né, um dos exploradores que melhor se adaptou aqui na região, o Marlière, que era um francês. Que do Marlière. Exatamente. Ele, apesar da lei, ele foi mais esperto. Ele preferiu conquistar a amizade do índio Pocrane, que era um botocudo, e ofereceu presente aos índios. Então ele foi conhecido como chefe branco. Ele circulou livremente aqui na região com apoio dos índios, porque ele respeitava aqueles limites que os índios permitiam a ele. Legal. No fim de semana teve a apresentação. As apresentações do Memórias de Ipatinga, elas começaram, já foram feitas algumas, tinham sido feitas algumas apresentações públicas, depois em 18 e 19,
dia 18 no distrito de Barra Alegre, dia 19 na Ferarte. Especificamente no Barra Alegre, você já começou a contar a história, que o distrito de Barra Alegre talvez foi, de fato, o primeiro povoamento mais conhecido de Ipatinga. Então ele tem uma importância histórica também. Exatamente. O local chamava-se Água Limpa antigamente, né? E teria começado com uma família que construiu ali a Fazenda Esperança, que foi adquirida mais ou menos em 1917, 1920, segundo Zulmira e Salvelino Barbosa, que são os descendentes desse primeiro pioneiro que se instalou, Dona Lucinda e o João Sabino, né? Barbosa. E que tinha uma grande influência na vida social e política do lugar. Depois, Água Limpa foi se desenvolvendo, a chegada do trem foi fundamental para isso, para o desenvolvimento do local. Era um lugar animadíssimo, apesar das 16 porteiras, né, que a gente tinha que utilizar para poder chegar até lá, e vivia de agropecuária naquela época, né, de alimentos que transportavam, inclusive o João Sabino e o Selim José de Sales transportavam mantimentos para Ouro Preto em burros, né? Aquelas tropas de burros antigas. E devia ser uma fartura ali no pé da Serra de Pedra Branca e espremido com o Ribeirão Ipanema que já passava por ali, né? E o Ipaneminha também, né? Se desenvolveu nessa época, começou o Ipaneminha, que é ali perto de Barra Alegre, tem aquele outro local ali perto de Ipaneminha, o Achado. O Achado, uma vez uma amiga minha estava indo conhecer o Ipaneminha e se perdeu no Achado. Porque quando você chega num trevo assim, você à esquerda você sobe para o Achado, à direita você já sai direto no Ipaneminha. Ela me contou isso, foi muito divertido. O Achado, que é um lugar de boa lembrança, um lugar onde nossos amigos vão pedalar muito no fim de semana. Tem lá o bar da Fizi, quando a gente para dar aquela relaxada, tomar uma água gelada e comer também um bom queijo. Para aqueles que gostam de uma gastronomia mineira, não tem coisa melhor do que um fogão de lenha que existe lá, viu, gente? Vou contar para vocês que ainda não conhecem. Exatamente. Dizem que tem um grupo, né, de descendentes afro-brasileiros, né? E eles criaram também lá no Ipaneminha o famoso grupo de Congado, né? Desde 1925. Sim. Que existe lá. Sim. A sede do Congado Ipaneminha que acabou de ser reformada agora. Né? E foi tombada pelo patrimônio. Isso. A igrejinha do Ipaneminha, né? De pau a pique, e também a sede do Congado, porque em Ipatinga não existe uma lei que permita, por exemplo, você tombar uma manifestação folclórica, um evento, algo imaterial. Sim. Então, a saída que a prefeitura encontrou foi fazer o tombamento da casa onde funciona a sede do Congado. Ok. Olha, nós vamos agora um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência com esse bate-papo aqui com a professora Eliane. Um minuto só, por favor. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje traz aqui uma entrevista, traz a convidada Eliane José de Moraes dos Santos, que veio nos falar sobre o projeto que ela desenvolve em Memórias de Ipatinga, Estação Saudade. Eliane, só para confirmar aqui, nós falamos uma série de datas. No próximo fim de semana, dia 24, a apresentação vai ser na Praça Central do Bom Jardim, não é isso? Exatamente, naquela feira que acontece às sextas-feiras na praça, 19 horas lá. 19 horas, dia 24. No dia 25... no Instituto Humanizar, no Canaãzinho. Na Rua Siquem, 1185? Isso, exatamente. Correto. Vamos lá então, conhecer um pouco mais da história de Ipatinga. O José Augusto de Moraes, que é o organizador da coletânea que nós já falamos aqui, o Ipatinga Cidade Jardim, e também do livro Ipatinga 42 anos, ele coloca sempre em destaque no livro, o tempo todo, o depoimento das pessoas, principalmente o depoimento de anônimos, né? Como é que é essa história de contar fatos históricos a partir
também do depoimento de anônimos, porque a história tradicional sempre traz os famosos, os heróis, né, que não são colocados. Mas nessa obra aqui, ela também coloca anônimos. Que importância que isso tem, né? Bom, hoje em dia, com essa facilidade de comunicação, internet e o grande acesso a mais informações, dá para a gente repensar o que existia até então sobre a história de Ipatinga. O Zé Augusto iniciou essa obra com uma forma de homenagear esses anônimos, entre os quais principalmente o pai dele, que foi um peão da Uzi Minas. Então, a partir daí, foi que ele se interessou e passou 10 anos correndo essa cidade, entrevistando pessoas e descendentes desses pioneiros da cidade, que ele chama agora de personagens. Então, o que acontece? À medida que foi sendo publicadas as várias obras do Zé Augusto, as pessoas liam e começaram a apresentar nova documentação, apresentar novos relatos, e a partir daí vieram à luz muitos fatos até então desconhecidos, ou que tinham uma, duas versões, como o caso, por exemplo, da própria emancipação de Ipatinga. Tanto é que quando nós publicamos em Ipatinga, Cidade Jardim, a versão de 2009, eu sugeri para o Zé Augusto, vamos colocar vários subtítulos. A emancipação segundo fulano, a emancipação segundo fulano, porque ele tinha feito um texto único. Eu falei, aí fica muito comprometedor, porque são muitas opiniões. É difícil saber qual versão é mais a verdadeira. Então, quer dizer, nosso trabalho como pesquisadores, como organizadores desse material pesquisado, é oferecer ao público as possibilidades de versões diversas sobre os assuntos polêmicos. E o mais polêmico de todos, por incrível que pareça, era esse. A emancipação de Ipatinga. Quais são os pontos divergentes dessa história da emancipação? Olha, tem versões que dizem que, eu prefiro não citar nomes, mas que dizem, por exemplo, que pessoas foram as principais responsáveis, outras pessoas dizem que não, que essas outras pessoas foram até contrárias à emancipação por causa de envolvimento com o prefeito de Coronel Fabriciano na época, que era contrário à emancipação, obviamente. Coronel Fabriciano era o município, o distrito era Ipatinga e Timóteo, e é muito claro que a mãe não queria perder os filhos, vamos dizer assim. Exatamente, ainda mais com os Minas, né, que eles sabiam que os Minas ia trazer um grande desenvolvimento para o distrito de Ipatinga. Eles não queriam abrir mão da menina dos olhos, né? De Minas Gerais. Então, quer dizer, foram essas polêmicas todas de versões. Então, nós organizamos dessa forma. Vamos apresentar as várias versões. Então, que o público leia e perceba as diferenças e as semelhanças nos vários relatos, para ver, afinal de contas, qual foi a verdadeira história. E parece que recentemente o Zé Augusto conseguiu descobrir uns documentos novos que dão um pouco mais de credibilidade a algumas dessas versões do que a outras. Ele me confidenciou também, ou me relatou, foi convidado aqui, já esteve 2 vezes aqui nesse programa, e ele me disse também que descobriu que não havia exatamente uma organização desses documentos. Eles estavam espalhados nas mãos de todas as pessoas, não só com relação à emancipação, mas toda a história do município estava espalhado por todos os atos, fotos, peças, e isso aos poucos começa a ser juntado. Podemos ter esperança de termos um museu aí no futuro? Eu espero que sim. Inclusive, eu queria doar alguns objetos para um museu de Ipatinga e não existe nenhuma forma de você fazer doações. A prefeitura ainda tem que trabalhar isso, uma forma de organizar espaços e como receber doações da comunidade para que esse museu de fato exista. Eu acabei doando algumas coisas, inclusive, para pessoas interessadas, como uma antiga cadeira de balanço que pertenceu aos meus pais, que estão enterrados aqui em Ipatinga, né? Minha família, o meu pai, minha mãe. E lá entreguei para o Zé Augusto uma antiga máquina de escrever, daquelas que eu usava na década de 1980, para também, está lá na Estação Memória, mas ele não tem nem onde colocar, para poder expor, principalmente para os jovens, né, que hoje em dia só estão na base do computador, não tem a menor ideia, muitas vezes, do que é uma máquina de escrever. Mas de vez em quando eles fazem perguntas interessantes sobre alguma coisa e é preciso que alguém tenha conhecimento para explicar para eles o como e o porquê das coisas atuais. Né? Nenhum fato contemporâneo ocorre de forma isolada, ele sempre tem uma relação com uma história do passado. Tudo que nós somos e que nós podemos fazer hoje é consequência de tudo que as pessoas que vieram no passado construíram. E isso faz parte da nossa identidade, gostemos nós ou não.
né? Aquilo que faz parte da identidade e que não é prejudicial a ninguém, a gente tem mais é que preservar, se não por gostar, por respeito e até por tolerância. Uhum. Enquanto você contava essa história, eu estava me lembrando aqui que nesse momento mesmo nós acompanhamos em Timóteo uma luta das pessoas de lá para a preservação da igrejinha de São José Operário, né? Uma proposta, uma necessidade de ampliar o espaço físico que recebe os fiéis para as missas, mas isso demanda mexer na estrutura da atual igrejinha, que todas as pessoas em Timóteo têm a mania de chamar lá de Igreja do Padre Abdala, que é um padre que durante muitos anos celebrou lá na paróquia, naquela igrejinha, e gerou uma celeuma danada. Agora chegaram a um ponto comum de que a reforma pode ser feita desde que não mexa com a aparência, com a estrutura física, mas ainda assim tem alguns insatisfeitos com a história lá. Essa questão da preservação da memória histórica, parece que o patrimônio arquitetônico é o primeiro atingido, né? É o primeiro que se mexe. Quando há necessidade de evolução, vai mexer com o que já estava pronto. E aí aparecem as resistências. É normal ter essa resistência? Muito normal, principalmente quando o imóvel está localizado em área que interessa a pessoas que querem fazer prédios e outras edificações com objetivo de lucros, né? Então as pessoas fazem o possível. A gente vê muito isso em Belo Horizonte, que imóveis tombados, os proprietários deixam que eles estraguem, não os conservam. Exatamente, para que eles possam ser demolidos e aí sim eles poderem fazer algo ali de novo. Uhum. Eu percebi isso na Avenida Amazonas. Há um casario antigo na Avenida Amazonas que está totalmente degradado, embora você veja que são casas muito, mas muito antigas, e daqui a pouco deve surgir um grande, moderno prédio naquele lugar ali, se é que não foram tombados ainda daquelas casas. A Avenida Amazonas, a antiga Estrada das Lavadeiras, né? Chamava-se também Estrada das Lavadeiras. Estrada das Lavadeiras, porque na década de 1950, quando a Uzi Minas começou a ser construída... Ah, não, esse é aqui em Ipatinga, aqui em Ipatinga. Ah, você está falando de Belo Horizonte? De Belo Horizonte, lá da Avenida, tá. Na entrada da Amazonas, ali próximo a Contorno, há um casario antigo ali que está muito degradado. Eu passei recentemente em frente ali, assim, a gente acha lamentável isso. Tem vários lá. De vez por outra, como nos últimos anos eu dividi a minha moradia entre Belo Horizonte e Ipatinga, né? Ficava nos dois locais, eu fiquei a par de muitas histórias, porque também eu fiz um curso lá sobre essa coisa de preservação, de identidade, gestão cultural. E nós tomamos conhecimentos a respeito de vários imóveis que estavam sendo depredados ou abandonados. Agora, voltando à nossa Estrada das Lavadeiras aqui, a nossa Avenida Amazonas em Ipatinga, aí sim, essa tem uma história sensacional e foi, de certa forma, valorizada quando a estrada foi pavimentada e passou a ser mais utilizada pela população que mora no Bom Jardim, que é ir para a região do Horto, do Shopping, do Bom Retiro, e usa como o atalho, né? Porque ela facilita o acesso, né? Ela sai do Bom Jardim e vai diretamente para o local onde é o Shopping do Vale atualmente, né? E Lavadeiras é por quê? Porque, né, na época, na década de 1950, quando a Uzi Minas começou a ser construída, várias mulheres faziam esse percurso até ali perto do Bom Jardim, até perto do Shopping do Vale, a pé, para buscar ou levar roupas no bairro Horto, porque elas prestavam serviço de lavanderia para funcionários da Uzi Minas que aí residiam. E as trouxas iam na cabeça, obviamente. Na cabeça. Tem até fotografias, né? Tem fotografia destacada de uma mulher carregando, que foi publicada em Ipatinga, uma mulher com uma trouxa na cabeça, caminhando ali pela Estrada das Lavadeiras, rumo ao Horto. Legal. Olha, vamos então mais um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência, e eu queria que você contasse para nós aqui, Eliane, a história do samba enredo, tá bom? Ok. E vou ler aqui estrofe por estrofe desse samba, e você descreve sobre o assunto, tá bom? Tá combinado assim? Combinado. 1 minuto para o intervalo e voltamos na sequência. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Trabalhando. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do Cultura Entrevista, que hoje recebe a arte educadora Eliane Santos. Eliane, o Samba Enredo 2014, em homenagem aos 50 anos do município de Ipatinga.
Melodia e letra, Eliane José de Moraes Santos. De onde surgiu a inspiração aqui para esse samba? Olha, surgiu do fato de não ter conseguido uma música de abertura para o espetáculo Memórias de Ipatinga que me deixasse satisfeita 100%. Eu fiz experiências com várias melodias e nada. Então me lembrei de um samba que eu compus em 1989 para o espetáculo de Cabral a Ribamar, Como o Brasil Deu no que Deu, o nosso espetáculo premiado, né? Uhum. E peguei a minha própria melodia e fiz uma adaptação com uma letra que tivesse a ver com a história de Ipatinga e dos 50 anos da cidade. E eu foquei na letra justamente as origens da cidade, até a época da emancipação, em 1974. Uhum. Os personagens principais dessa história. Estação Saudade pede licença para passar. A história de Ipatinga agora vai relembrar. Vem cantando, vem brincando, para esconder sua vontade de chorar. Pois se a gente não brincar, a saudade pode maltratar. E se a gente não lembrar, a memória vai se apagar. Bom, esse início eu quero falar da importância da gente contar e relembrar as histórias da nossa cidade, da nossa comunidade, para que as histórias não se percam. No momento que alguém deixar de publicar, alguém deixar de narrar e ela cair no esquecimento, ela morre. Lagoa Branca ou Água Limpa? Sou Ipatinga, Vale Verde, sou de Minas, azul, vermelho. Sou o trem da Vale, carvão e aço. Sou Timbale, Uzi Minas. Bom, Lagoa Branca ou Água Limpa são dois possíveis significados da palavra Ipatinga, que na verdade teria sido, segundo dizem, criada pelo engenheiro Pedro Nolasco, responsável pela construção da estrada de ferro. Uma mistura de Ipa, do Ribeirão Ipanema, com Tinga de Caratinga. Mas nos dicionários indígenas a palavra aparece Ipatinga com vários significados, entre eles Lagoa Branca. E no início havia uma tendência de falar de pouso, de água limpa, que era uma versão que se apresentava antigamente e que pelo que nós aprendemos ultimamente não está muito bem confirmada. Uhum. Essa é uma questão interessante, né, dos relatos históricos, as várias versões que aparecem. Exatamente. E aí é preciso confrontá-los com documentos, nem sempre esses documentos existem. Agora, aí o Vale Verde, azul, vermelho, são as cores de Ipatinga, né, da nossa bandeira, que traz ao fundo as cores azul, vermelho e verde. Que também são as cores desse ornamento que você usa. Exatamente, eu estou usando adereços, lembrando as cores da cidade. Esses adereços são usados na apresentação do espetáculo narrativo, né? Exatamente, eu não estou com todo o figurino aqui, apenas alguns adereços. Na sequência aqui do samba, sou Ipatinga 50 anos, sim senhor. Sou do índio botocudo, do bandeirante e do lenhador, carvoeiro e boiadeiro, comerciante, operário, agricultor, lavadeira e cozinheira, jovem, criança, mulher, mãe, trabalhadeira. A visão feminina apareceu de novo aqui. Exatamente. Então eu destaquei os primeiros moradores e os primeiros profissionais que construíram a cidade. Então os botocudos primeiro, bandeirantes e carvoeiros, lenhadores, né? Depois vieram os comerciantes, os agricultores e a presença da mulher que inicialmente, principalmente, trabalhava com a profissão de lavadeira e de cozinheira. Essas primeiras mulheres vieram trabalhar aqui com essas funções. E elas tinham função também de mãe, né? De mulher, que elas exercitaram a duras penas. Você imagina o que era viver num lugar, morando num barraco de madeira ou de capim, sem banheiro, sem luz, tendo que plantar tudo que se comia. Então não era brincadeira, não era fácil. As crianças também que não tiveram uma infância muito fácil, dificuldade de estudar, tendo que trabalhar muito cedo para ajudar os pais ou para poder sustentar a família, porque vários homens morreram, vários pioneiros, inclusive um deles foi o João Valentim Pascoal, né? Uhum. Que nós vimos a história dele, que morreu na década de 1950, início da década de 1950, assassinado, porque naquela época morria-se de doença, a febre, malária, que era conhecida como tremedeira e impaludismo, morria-se de acidente nos trabalhos difíceis, na mata e tudo mais, e morria-se também de morte matada. No caso do João Valentim Pascoal, ele foi assassinado por um cabo de polícia em Fabriciano, quando ele foi denunciar uma injusta e violenta agressão sofrida por um vendedor ambulante em frente à loja dele, que ficava ali na Rua do Comércio.
a soberana, que existe ainda hoje, né? Esse é um fato lamentável, que também a história retrata pouco, mas sempre esteve presente na história do Vale do Aço, lamentavelmente. Exatamente. Por isso que a nossa avenida, né, João Valentim Pascoal, em homenagem a ele, que passa ali perto da rodoviária atual. Legal. Olha que nós temos aqui, vou pedir que a produção também nos apresente aí, antes de encerrarmos o programa, um pedaço aí do samba enredo que foi gravado aí pela equipe da TV Cultura, tem isso nos nossos arquivos. Ipatinga, 50 anos, sim senhor. Sou do índio Botocudo, do bandeirante e do lenhador. Bom, está aí. Eliane, para terminarmos aqui, suas considerações finais. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de divulgar Memórias de Ipatinga, que é muito mais do que um trabalho meu. Apesar de eu ter sido a criadora, de estar dirigindo o espetáculo, de ter criado o projeto, ele é um trabalho que pertence a todo mundo. Pertence ao Zé Augusto, pertence à equipe que acreditou no meu trabalho, pertence ao povo da cidade que aí está e até aqueles que já se foram. É essas pessoas que eu desejo homenagear. Eu estou investindo, inclusive financeiramente, para que esse trabalho possa acontecer. Recebemos uma ajuda da Lei de Incentivo Municipal, muito significativa, mas insuficiente. Então, todas as despesas finais saem do meu bolso, do meu salário de professora aposentada. Mas você pode ter certeza que a recompensa vai vir aí com um reconhecimento do público, Eliane. É um presente que eu estou oferecendo para a cidade nesses 50 anos. Eu espero também que tenha contribuído aqui, o Cultura Entrevista tenha contribuído com a divulgação aí do seu projeto, tá bom? Eu também. E tomara que as pessoas vão até lá, né? Isso. Para poder compartilhar conosco desse momento de alegria por sermos cidadãos ipatinguenses. Depois dessa apresentação do dia 25 próximo, vai ter mais alguma possibilidade de apresentação ou termina por aí o projeto? Olha, possibilidade sempre existe, né? Depende de convites e depende muito mais dos músicos, porque eles são todos profissionais, então, quer dizer... Já tem agendas, eles né? têm as agendas deles, acredito que eles compraram essa ideia também do projeto, porque todos nós estamos... Quem está recebendo algum cachê é cachê simbólico. As pessoas estão investindo no trabalho porque acreditam no trabalho e querem contribuir com esse resgate e essa perduração das memórias de Ipatinga. Eliane, haverá também um registro, uma gravação dessa apresentação? Exatamente. O nosso projeto, ele prevê a filmagem do espetáculo em estúdio. Vai ser realizado lá no Centro Cultural MUT, no centro de Ipatinga, para que possa ser transformado o espetáculo em DVD. Esse DVD será editado, né, por nós e vai ser distribuído em todas as escolas públicas e bibliotecas públicas da cidade. Que bacana. Então, um material que vai poder ser usado pelos professores como uma forma de aquecimento, de debate com seus alunos quando forem fazer o estudo sobre a história da cidade. Legal. Eliane Santos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Obrigado também a você que de casa nos acompanhou. Tenham todos uma ótima semana.